Olá, pessoas do Segredo do Sagrado. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Deixa eu falar para vocês, vamos falar um pouquinho sobre a Bahia, né? Orixá baiano. Até porque na Bahia não tem orixá, não tem baiano na Bahia. Mas eu estava conversando com o pessoal aqui e qual seria essa referência de baiano? Referência de baiano, na minha concepção, na minha vida, é a referência dos mestres. Até porque Dona Maria do Balaio, Seu Zé do Coco, Seu Zé das Duas Pontes, Seu Zé Pereira, entendeu? Seu Baiano Juvelino, quer ver? Deixa eu ver a outra aqui, outro baiano que tem, que eu conheci. Porra, como é que é o nome daqueles baianos? Não, existe vários nomes de baiano, mas a maioria é Zé e Maria. No Catimbó Jurema também tem o Zé. Eu tenho o Zé. Ele foi dado como meu segundo mestre. Meu primeiro mestre é o seu Manuel Quebra-Pedra. Porém, por que o seu Manuel não veio? Veio o seu Zé. É uma referência de baiano. Mas entenda uma coisa, meus irmãos. É referência de baiano. Baiano ele pode ser um mestre, até porque ele trabalha com as mesmas funções de um mestre. Alquimia, ciência, o cultivo das ervas, o cultivo da garrafada, o cultivo do passe. Meu baiano da passe, meu baiano, seu Zé, porque ele gosta de ser chamado de Zé. O povo chama ele de Zé do Coco. Mas ele falou, por que Zé do Coco? Só porque eu gosto de trabalhar com o coco. Então, se eu trabalhasse com dado, eu seria Zé do dado. Ele ainda brinca ainda, entendeu? Mas seu Zé na minha vida, ele sempre foi importante. No meu tempo de Umbanda, seu Zé, todo final de ano agora, esse período de dezembro agora, ele fazia o quê? Ele pegava todos os médios do terreiro e dava um passe para que no ano que vem você voltasse para o terreiro com o corpo limpo e com a prosperidade. O que era esse passe? Ele usava pipoca, ele usava pólvora e ele usava vela. E era só ele que dava esse passe. Só ele. Ele tinha um auxílio da minha filha, né, que era como se fosse Cambone, da casa, né? E ela que dava essa ajuda ao seu Zé. Ele tomava a pinguinha dele lá, pedia as velas, pedia as coisas. E aí ele colocava um grande pano, no caso o TNT, branco. E aí a pessoa ficava em cima desse TNT. E aí ele ia passando tudo, dendê, ovo, uns ele quebrava, outros ele só passava e colocava ali. Quando terminava, a pessoa tinha que sair dali, tá? Ia tomar um banho de erva. Ele mandava fechar esse pacote e entregar na estrada, entregar na mata, entregar em alguns lugares determinado. Teve um ainda que eu entreguei no cemitério. Qual é a referência dele? É tirando aquela carga negativa do ano todo, colocando ali e deixando a pessoa de dezembro em diante como se ela fosse ter uma limpeza, entendeu? Então a referência que eu tenho de baiano é isso. Só que no Catimbó Jurema, na Jurema, um mestre ele pode ser considerado um baiano. O baiano pode ser mestre. Então é só uma referência de nomes. Mestre e baiano. Mas um baiano pode ser mestre. E um mestre pode ser baiano. Essa é a minha concepção. Muitos vão falar para mim que eu posso estar errado, mas a referência de baiano foi isso. Por que referência de baiano? Porque lá antigamente, todo mundo que vinha do Nordeste era baiano. Por exemplo, vou te dar um exemplo básico dessa situação. Na minha vida, o baiano sempre foi presente. Só que ele falava, não sei para que vocês me chamam de baiano se eu sou cearense. Por quê? Tanto aqui em São Paulo, quanto lá no Rio de Janeiro, onde é a capital que começou a Jurema também,
onde teve a referência muito forte da Jurema, todos aqueles nordestinos eram chamados de baiano. Não chamavam de nordestino, não chamavam pelo nome, chamavam o baiano. E a mesma coisa é a referência do povo de lá aqui, é carioca. Ô carioca, chega aí. Entendeu? Então, essa é a referência. É a mesma referência que a gente tem dos nossos indígenas. Por que chamar eles de caboclo? Porque era um cara que ele tinha a pele amarronzada, porém ele era filho de um índio. Ele tinha descendência indígena. E a maioria desses povos veio do norte. E no norte, uma transição entre eles que tem, que é do negro com o índio, é chamado de caboclo. Você pode ver que tudo que você vê do norte é o povo chamando um ou outro de caboclo. Isso é um caboclo. O caboclo é sintoma de cor e não da descendência dele, que é indígena. Não de índio. Índio é índio. Caboclo é caboclo. Essa referência eu já deixei aqui no canal. Se vocês voltarem lá atrás, vocês vão ver. Mas é essa a referência. E a mesma referência de baiano. A linha baiana veio para cá tirada da Jurema, que eram os mestres lá no Catimbó. Mas aqui eles eram baianos. Como eu disse, e vou voltar a falar novamente, temos o seu Zé do Coco, temos o seu Zé Pereira, temos a Dona Maria do Balaio, temos Dona Maria Agripina, que eu conheci numa senhora bem pequenininha, que aquela mulher, ela rezava que era uma beleza. Todo mundo que ia tomar passe com essa entidade, que se denominava baiano, saía de lá bem. E ela falava pra caramba, velho. Se você pegasse um dia com ela, ela falava aí, eu acho que de 1 hora, 2 horas com a pessoa antes de dar o passe. Ela conversava, ela falava sobre a vida da pessoa. Então entenda, a referência de baiano veio de apelidos, epitetos, como o povo gosta de usar essa palavra, então fica mais fácil para que vocês entendam. Veio de epitetos, veio de apelidos que as pessoas deram a essa divindade. Mas muitos baianos, pode ser cearense, pode ser pernambucano, pode ser alagoano, sergipano. Mas aqui eles são denominados como baianos, eles entram nessa egrégora baiana. Então, é daí que vem a parada de baiano, ele vem da referência Jurema. É os grandes mestres que lá tiveram. Não é o mesmo culto, tá? Não é o mesmo culto, não entra na mesma linha de raciocínio, até porque os baianos aqui, eles têm uma referência diferente dos mestres, né? Ele tem algumas alquimias totalmente diferentes da dos mestres, mas não deixa de ser a mesma egrégora, entendeu? Eu vou vir falando aqui para vocês no próximo vídeo, que esse vídeo é curtinho, mas eu vou vir falando para vocês da referência de Zé Pilintra lá no Nordeste e Zé Pilintra no Rio de Janeiro. Existe um canal que se chama, não é canal no YouTube, tá? Ele, por enquanto, ele tá ali no Instagram, mas vai procurar, tá? Raízes do Culto. Eu acho que é isso. Se não for isso, depois eu passo a referência para você, mas eu acho que é isso. Não, Raízes do Sagrado, desculpa. Não é Raízes do Culto. Raízes do Sagrado. Ele fala, ele trouxe um livro de Zé Pilintra, tá? Mas Zé Pilintra com PH. Zé Filintra era o nome dele. Na verdade não era o nome, era o sobrenome dele. Lá vocês vão conseguir a história e vocês vão entender o porquê existe um Zé Filintra lá no Nordeste e um Zé Filintra aqui no Rio de Janeiro.
Existem referências. Eles tiveram 3 irmãos e uma irmã. Interessante, né? Existe o seu Zé Filintra, né? Porque depois foi tirado o PH e colocado o F. Ou foi tirado o PH e deixado só o P. Por isso que ficou Pilintra. Mas era Zé Filintra. Tá? O sobrenome dele é Filintra. Então dá uma procurada lá no Instagram lá. Raízes do Sagrado. Se eu não me engano é isso daí. Mas qualquer coisa eu vou trazer a referência para vocês novamente. Ele fez um livro mediante a isso. E aí vocês vão entender o porquê dessa divergência que tem do Zé Filintra lá do Nordeste e o Zé Filintra lá do Rio de Janeiro. Ele teve 3 irmãos e uma irmã. Entenda. Qual é? Eu vou deixar aqui a pergunta e vocês me respondem aí no comentário. Não esquece de dar o like. Não esquece de se inscrever. Não esquece, meu povo, vamos agitar esse canal aí para que eu possa fazer muito mais vídeos interativos desses com vocês. Então não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar, deixar sua mensagenzinha aí. E voltando, por que Dona Maria Navalha é tão focada em Zé Filintra? Tá lá nesse livro, a ideia está lá. A ideia está lá. E eu vou trazer essa história para vocês, narrada por mim, tá bom? Eu vou trazer a minha reflexão do que eu li, a minha reflexão dessa história, desse livro, desse comentário. E esse comentário e esse livro que ele fez é totalmente com base em estudo, tá? Esse livro que ele fez é baseado em estudo, então não é falácia, tá bom? Eu vou vir no próximo vídeo tentar entrar nesse termo com vocês sobre José Filintra. E aí, baseado nisso, nós vamos ter um debate aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer uma live aí. Entre hoje e amanhã eu acho que eu não consigo, mas eu acho que eu consigo na semana deixar aí para que vocês tenham um pouco desse entendimento que eu passo para vocês. Não estou aqui para denegrir nenhuma religião, estou aqui para entender a religião e para trazer para vocês o meu relato de vida, a minha situação e como eu vejo essa situação, tá bom? Desde já agradeço vocês, não esquece o seu like, não esquece de compartilhar, não esquece de deixar um comentário aí pra mim, tá bom? Que seja bom dia, boa tarde, boa noite, ou gostei ou não gostei, deu like ou deu dislike, tanto faz, tá bom? Eu venho aqui só para discernir, só para trazer para vocês coisas do meu cotidiano, para que vocês entendam um pouco mais sobre a espiritualidade, tá bom? A cada conto se aumenta um ponto. E a história nunca para, sempre continua.